Bom dia, sobretudo a você que está nos acompanhando, você que está aqui sintonizado na 104.1, essa campeã de audiência. Deixar um abraço a todos aqui que fazem aqui a Caturité, a Lúcia, deixar um abraço ao nosso querido Bispo Diocesano Dom Ducênio, Fontes de Matos, inclusive amanhã vai celebrar uma missa na paróquia de São João Paulo II, no Aloísio Campos. Aí eu estarei lá junto com o padre Rodolfo, se Deus quiser. Bruno, passar alguma... nesse horário, para falar um pouco inicialmente sobre essa questão dessa maratona aí, que na verdade é um chamado micro período eleitoral, que é o período que vai de após o registro de candidatura até as eleições, mas acaba sendo um grande intensivão, né? Com toda certeza. E tem um detalhe aí, a legislação chama de micro período eleitoral. Tem um micro e um macro, né? O macro período eleitoral são aqueles 6 meses que antecedem o pleito. E tem uma coisa interessante, a gente vem num ritmo muito acelerado, né, para além do trabalho de gestão, também nessa atividade política, porque lembre que em março nós estávamos vivendo o período das filiações partidárias. É aquele período em que os candidatos e candidatas a vereadores, a prefeito, vice-prefeito, estavam ali decidindo em qual partido iriam se filiar. Então, desde fevereiro, março, que a gente vem num ritmo muito intenso para esse período de filiação. Em seguida, vem ali a montagem de São João, acontecimento do São João, aí depois já período de convenções, depois do período preparatório para as convenções, registro de candidatura, campanha. Então vem num ritmo muito acelerado. E agora esses últimos 90 dias aí são talvez aquela reta que exige da gente mais esforço. E no meu caso específico tem uma dupla jornada, né? Porque além da jornada de candidato, a gente permanece tendo a jornada de prefeito, né, que é uma responsabilidade enorme, especialmente olhando para o contexto de Campina, né? Então, de fato, é bem desafiador. Ainda não consegui nem recobrar a voz, não está melhorando agora. Quais são... A eleição acabou indo para o segundo turno, como sabemos. Quais são as lições que ficaram do ponto de vista pessoal e político dessa disputa? Olha, aí a gente, óbvio, não vou dourar a pílula aqui, acho que nem precisa. Óbvio que qualquer candidato que você perguntar, ele vai dizer que teria ali a vontade de terminar logo no primeiro turno e tal. Mas quando a gente passa e vence, a gente olha e vê que foi um processo importante esse segundo turno, porque ajudou a depurar muita coisa e, para além disso, ajudou a mostrar a verdadeira face de dois projetos antagônicos, dois projetos diferentes. Quando você chega naquele período mais intenso ali de segundo turno, e quem esteve acompanhando de perto pôde perceber, como quando as coisas foram apertando, cada um foi colocando para fora aquilo que de fato estava guardado dentro, né? Da nossa parte, a gente intensificou ainda mais o diálogo com a cidade, a gente conseguiu, Raíssa, promover um movimento de união e de unidade em torno da cidade. E, por outro lado, o que você viu foi uma tentativa de ajuntamento de pessoas estranhas, alheias à cidade, que, numa tentativa de ocupação de espaço político e de dominação política da cidade, terminaram promovendo algo que Campina nunca viu. Eu, particularmente, não conheço. Talvez, se a gente puxar ali para aquela eleição de 1950, você vai ter um histórico de violência em eleição, né? Quando o comício de Dr. Agimiro foi invadido pelos eleitores de Zé Américo de Almeida. De resto, você não tem. Campina é acostumada a ser uma cidade politizada, a ter eleições até
eleições acirradas do ponto de vista político, de debate, do embate político, mas nunca com violência. E o que a gente assistiu esse ano foi o início, a deflagração de um processo de violência, primeiro psicológica. Lembre, tem assim inúmeros registros de casas de eleitores sendo denunciadas pelos nossos adversários e a Justiça Eleitoral tendo que ir lá retirar adesivo, retirar fita, retirar aquilo que caracteriza, no final das contas, a festa da democracia. As pessoas em Campina gostam, costumam. Você vai na Rio de Janeiro, as pessoas das casas estão lá, adesivadas, enfeitadas, cada um que procura enfeitar de um jeito mais bacana, de um jeito mais bonito, de qualquer lado que você for. Isso é uma característica de Campina Grande, do Nordeste, aliás. E aí você começou a ver um pouco de violência psicológica. A Justiça Eleitoral indo nessas casas para retirar, né, recebendo denúncia para retirar esse material. Depois, achando pouco, você começou a assistir, Raíssa, um outro movimento e que o que muito nos preocupa é que recebeu cobertura de quem não poderia estar dando cobertura. Aquilo que a gente assistiu, por exemplo, na Bela Vista, a Bela Vista foi um exemplo, mas tem inúmeros outros. Fogo sendo ateado em casas, e aí, não coincidentemente, isso só acontecia em casas de eleitores nossos. Você não tem nenhum registro disso acontecendo em casas de eleitores da oposição. Aí você começa a ver no outro dia, nesse mesmo dia da Bela Vista, os vídeos das pessoas, dos donos das casas, das suas famílias apagando fogo, correndo com um balde d'água para apagar fogo, e tiros sendo disparados para cima para fazer um movimento de intimidação. Então, quando você começa a perceber isso, no outro dia, um rapaz, um apoiador nosso, foi violentado no Aloysio Campos, teve afundamento dos ossos da face. Ele precisou fazer cirurgia. Ontem, inclusive, eu encontrei com ele, operado, com o rosto todo roxo, porque apanhou, sofrendo capacetada, pelo simples fato de que estava pedindo voto. Estava pedindo voto, fazendo um movimento da democracia, estava fazendo porta a porta, distribuindo material. Então, isso é uma coisa que chamou muita atenção e talvez tenha causado até um certo grau de revolta na cidade. Junto com um debate que a gente procurou fazer, um debate de alto nível, apresentando propostas, discutindo a cidade, reconhecendo eventuais falhas, se comprometendo com aquilo que está correto e a gente fazer ainda mais. Então isso tudo, veja, se você somar aí no primeiro turno, eu acho que você teve 22, 23 mil votos brancos e nulos. Quando você vem para o segundo turno, salvo engano, isso reduziu para 14. Então quase